Bom dia, nono ano, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar início à nossa unidade 3 no módulo de vocês, aí na página 135, falar sobre a arte contemporânea brasileira, mais precisamente a história da arte contemporânea aqui no Brasil. As mudanças ocorridas após a Segunda Guerra Mundial impactaram, nas concepções modernistas de artes e provocaram mudanças conceituais, materiais e nas formas de criação dessa arte, resultando no início, assim, de uma arte contemporânea, de uma arte mais atual. A visão modernista do positivismo sobre o progresso tecnológico e o futuro foi profundamente abalada pelos horrores da guerra. Sendo assim, nesse momento da história da humanidade, denominado de pós-modernismo, o Brasil sentiu as transformações vividas no contexto mundial, por meio, sobretudo, da influência econômica, política e cultural, a qual os Estados Unidos da América passam a exercer no país lá a partir da década de 1960. Nesse contexto, começaram a chegar ao país as obras e artistas do movimento artísticos pós-guerra, bem como referências de vanguardas modernistas. Foi nessa conjuntura que os primeiros movimentos de transição entre o modernismo e a arte contemporânea acabou se dando. E por falar nisso, vamos falar sobre o concretismo. No final de 1940, início ali de 1950, marcou a história da fundação de importantes museus de arte, como o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, ou o Museu de Arte Moderna de São Paulo, ou o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e a criação da primeira Bienal de São Paulo. Nesse cenário, encontramos a formação dos primeiros acervos de arte moderna e a entrada do Brasil no circuito internacional de arte. Esses avanços, eles fazem que os artistas brasileiros tenham acesso às vanguardas modernistas e às novas linhas de movimentos que surgiram no contexto pós-guerra. Influenciados pela vertente construtiva, que concebia a arte como uma criação racional relacionada às questões matemáticas e ligada à abstração de arte, um grupo de artistas brasileiros formou um movimento concreto que trazia uma bandeira que propunha a ruptura com os aspectos representativos de arte, ressaltando a liberdade e autonomia dos próprios elementos constituintes da obra, sua forma, sua linha ou sua cor. Para os concretistas, a obra de arte não tinha necessidade de ser interpretada, uma vez apresentar um sentido nela mesma. Posteriormente, o concretismo se dividiu em dois grupos, um na cidade de São Paulo, o Grupo Ruptura, e o outro no Rio de Janeiro, que se chamava Grupo Frente. O crescimento da atividade industrial no país influenciou os concretistas que visavam a criação de um movimento artístico que dialogasse com a modernidade, e com o espaço urbano e o dinamismo a qual a indústria trazia. As obras se caracterizavam pelo jogo visual de linhas, formas geométricas e cores, resultando em composições abstratas. Entre esses concretistas brasileiros, vale ressaltar aí, o Valdemar Cordeiro, o Luiz Tassiloto, e o artista mais importante concretista paulista, Ivan Serpa, é a referência do movimento concreto carioca. O Grupo Frente se colocava contrário ao radicalismo geométrico vertente do grupo paulista, que é o do Grupo Ruptura. A procura de mais liberdade na criação de suas obras. Em 1959, publicaram o Manifesto Neoconcreto, que expressava as pretensões de reintegrar a emoção e instituição da criação abstrata. Os neoconcretos passaram a explorar, além das questões relacionadas a geometrias, os aspectos sensórios. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Eu passei a atividade. Tchau, tchau. Forte abraço.